Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e de Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre aquela grandiosa doutrina bíblica do novo nascimento. Vocês estão lembrados, não é? Muito bem, nós vamos dar continuidade agora, lembrando aos meus irmãos que nós já conversamos a respeito do Novo Testamento, dizendo que o Novo Testamento não é, para em seguida dizer o que o Novo Testamento é, afirmando tratar-se de uma operação divina, soberana, sobrenatural, realizada pelo Espírito e por meio das Escrituras, que concede vida espiritual, a vida que se obtém somente estando em união com Jesus Cristo. Mas antes de continuarmos, nós vamos ler a palavra de Deus. Quero que você abra comigo o texto de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo 2, versículos 1 a 10. O nosso texto é Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Texto que diz o seguinte: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Este é o nosso texto e quero apenas lembrar a vocês todos que a minha pretensão não é fazer um comentário de Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, nem muito menos uma exposição do texto. O que nós estamos querendo é encaminhar, dar continuidade na avaliação, não é? No conhecimento do grande tema do novo nascimento, o que faremos nesse momento à luz do texto que acabei de ler para vocês. Mas antes de seguirmos, nós vamos orar e pedir a graça de Deus, sem a qual a leitura da palavra de Deus e mesmo as exposições bíblicas não se nos aproveitam. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, nós te suplicamos nesse momento que tu nos tragas clareza e que tu geres vida por meio da exposição da tua palavra. Ajuda-nos a compreender o tema, mas não apenas com a mente. Pedimos a Ti que Tu faças a Tua palavra, Senhor, acompanhada nos corações do poder do Teu Espírito Santo, a fim de que a palavra de Deus gere vida como instrumento de Tua parte. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu já conversei com vocês sobre o que o novo nascimento não é e o que o novo nascimento é. Disse para vocês naquele momento que o novo nascimento, eu repito, é uma operação divina, soberana, sobrenatural, realizada pelo Espírito e por meio das Escrituras, por meio da qual Deus concede vida espiritual, a vida que só se pode ter quando em união com Jesus Cristo. Nesse momento, eu quero me dedicar com vocês a conhecer a razão pela qual o novo nascimento é uma tão absoluta necessidade. Vale lembrar que
naquele texto que já lemos em João capítulo 3, vocês se recordam? João capítulo 3, nós lemos entre os versículos 1 a 8. Vale lembrar que lá naquele texto, Jesus registrou 3 vezes a fundamentalidade do novo nascimento. Em uma ocasião ele disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Logo em seguida, ele disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ainda na mesma passagem ele acrescentou: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vejam, nós queremos saber nesse momento o porquê do novo nascimento. Por que é tão essencial nascer de novo? Por que a solução para o problema não poderia ser um remédio, digamos, menos radical? Algo como uma decisão de mudar, uma questão de autodisciplina, digamos, um banho de civilidade, uma formação moral e cívica contundente, uma educação formal refinada. Porque nada disso resolve? Por que nós carecemos de uma operação tão radical, que é sobrenatural, que é espiritual, como aquela que Jesus chamou de nascer de novo? É isso que eu quero mostrar para vocês. A razão da necessidade fundamental do novo nascimento pode ser colocada nos seguintes termos: nós somos mortos por natureza. Aqueles que já são regenerados estavam mortos. Ou, até nascermos de novo, estamos mortos e estaremos mortos. E mortos não melhoram, mortos não convalescem, mortos não se recuperam. Pessoas mortas carecem nada menos que vida, a vida que não possuem, evidentemente. Por isso o novo nascimento é dito, eu repito isso, é dito em termos de uma ressurreição. Em nosso texto, no texto que nós lemos em Efésios capítulo 2, os versículos 5 e 6 dizem assim: e estando nós mortos em delitos, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou como uma passagem da morte para a vida. Às vezes é nesses termos que o novo nascimento é ensinado na Escritura. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 1 João capítulo 3, versículo 14. O novo nascimento é também explicado como se fosse uma nova criação, porque de fato o novo nascimento é uma nova criação. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17, por exemplo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Gálatas capítulo 6, versículo 15, diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E voltando para Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Feitura dele, criados em Cristo Jesus. Percebam que a morte pressuposta na necessidade do novo nascimento evidencia que a obra divina de conceder vida a quem está morto é uma obra de amor. Notemos que em Efésios 2, de 1 a 10, o texto que lemos, de novo, em 2 ocasiões, Paulo descreve a todos como estando mortos, versículos 1 e 5, diz que a dádiva da vida decorre da riqueza da misericórdia de Deus, do muito amor com que nos amou, versículo 4, a bondade de Deus para conosco, em ele ter nos dado vida, estando nós mortos, segundo o apóstolo Paulo no versículo 7 da passagem, servirá inclusive para que as abundantes riquezas da sua graça sejam manifestas eternidade afora. Então, o meu ponto é: que morte é essa? Como o Novo Testamento a descreve? Que morte é essa cujo remédio
emanou da riqueza da misericórdia, do muito amor de Deus, das abundantes riquezas da sua graça. Vejamos então nesse passo como essa morte é explicada pelo apóstolo na passagem que lemos para os meus irmãos. Eu quero que vocês permaneçam, claro, com Efésios, capítulo 2 aberta, com esta carta aberta perante os olhos de vocês. Pois bem, em primeiro lugar, o texto nos diz que essa morte é uma morte em delitos e pecados. Os mortos referidos na passagem não são aqueles que não podem mais pecar. Notemos que, pela leitura de Efésios 2, a morte aqui referida é ausência de vida espiritual, não é ausência de vida, ponto. É ausência de vida espiritual. Esses mortos, segundo o versículo 3, têm desejos e vontades, desejos da nossa carne, a vontade da carne e dos pensamentos. A morte espiritual diz respeito a nada, ao fato, meus irmãos, de que nada se pode fazer de espiritualmente útil, aproveitável em relação a Deus e aprovado por Ele. É como o apóstolo disse em Romanos capítulo 3, versículo 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Do modo como um defunto é inútil para todas as atividades da vida natural, um não regenerado é espiritualmente inútil, é inservível para todas as atividades da vida espiritual. Então, que morte é essa? O texto começa a nos ensinar. É uma morte em delitos e pecados. Em segundo lugar, essa morte é também dita em termos de uma tríplice escravidão. Isso está também no texto de Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3, versículo 3, primeira parte. É uma morte dita em termos de uma tríplice escravidão. Nós, quando éramos não regenerados, estávamos escravizados ao quê? Ou a quem? Bom, os espiritualmente mortos são escravos, segundo o apóstolo Paulo, do mundo, de Satanás e do pecado. O termo mundo carrega o sentido de ideias e valores contra Deus. O texto diz, andastes segundo o curso deste mundo. Somente os nascidos de novo nadam contra a correnteza dos valores anticristãos, dos valores deste mundo. A fé dos nascidos de novo é a vitória que vence o mundo. João disse em 1 de João, capítulo 5, versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os espiritualmente mortos também são escravos de Satanás, segundo a passagem, andastes segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A morte espiritual está relacionada então com Satanás também, e isso quer significar que as escolhas, os projetos, os desejos, os valores das pessoas não regeneradas, tudo isso está em harmonia com a vontade de Satanás. O novo nascimento tanto nos desperta para a fé que vence o mundo, como para a fé que nos liberta desta vontade diabólica, desta vontade de Satanás. Por fim, as pessoas não nascidas de novo são escravas também de sua própria natureza pecaminosa. Porque o versículo 3, primeira parte da passagem, diz, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne e dos pensamentos. Com efeito, o pecado está de tal modo enraizado na natureza humana e é pelas pessoas não regeneradas tão estimado que eles não podem abandoná-lo, que as pessoas não podem abandoná-lo ou mortificá-lo ou extirpá-lo até que nasçam de novo. Essa escravidão ao pecado está também dita em termos claros em diversos outros lugares da Escritura Sagrada. Romanos 6,17, por exemplo, outrora escravos do pecado. Romanos 7,14, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. João capítulo 8, versículo 34, todo que comete pecado é escravo do pecado. Percebam que
No novo nascimento, Deus concede vida espiritual, uma natureza totalmente nova que odeia o pecado e ama a justiça. Enquanto Deus não nos desperta da morte, não nos dá vida espiritual, nós somos incapazes de nos submeter à sua vontade, mesmo até de querer agradá-lo. Paulo disse nesses termos: porque o pendor da carne dá para a morte, o pendor da carne é inimizade contra Deus, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Percebam, a morte espiritual nos faz tão resistentes à vontade de Deus que nós não podemos nos submeter a Ele, não queremos agradá-lo, não queremos viver para Ele. Somente um novo nascimento pode reverter esta condição, conforme Romanos capítulo 8, versículo 9, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Então, como é que a Escritura explica esse estado de morte espiritual? Ela diz, é uma morte em delitos e pecados. Segundo, é uma morte que corresponde a uma tríplice escravidão. O homem natural é escravo do mundo, escravo de Satanás e escravo da sua própria pecaminosidade. E por fim, em terceiro lugar, essa morte também ela é explicada em termos de uma condenação, de um estado de condenação. Essa morte significa sermos por natureza filhos da ira, como está em Efésios capítulo 2, versículo 3, segunda parte. Leamos a propósito o versículo 3, segunda parte. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos, portanto, aquelas pessoas que já nasceram de novo, eram condenadas. Tudo que o homem não regenerado merece é a santa ira de Deus. Notem, ademais, que quando Paulo diz que éramos por natureza filhos da ira, ele está ensinando que nós merecemos a ira de Deus mais pelo que somos por natureza, do que pelo que fazemos. Noutras palavras, o problema não reside somente naquilo que fazemos, mas, sobretudo, naquilo que somos por natureza. De fato, é necessário reconhecer que aquilo que, segundo o apóstolo Paulo, éramos por natureza, estava na base daquilo que fazíamos e não o contrário. Deixa eu explicar melhor isso para você. Nós não éramos pessoas de boa natureza que depois de termos feito algumas coisas ruins tornamos-nos maus. Nós éramos ruins por natureza e já pelo que nós éramos por natureza, nós acendemos o fogo da ira de Deus contra nós, porque é o que nós somos por natureza, que determina aquilo que nós fazemos, as nossas ações. Lembremos dos Salmos, Salmo 51, versículo 5, um salmo de Davi. Ele disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma explicação da morte. E vocês sabem que a morte está pressuposta na necessidade de nascermos de novo. Porque nós precisamos de nascer de novo, porque nós precisamos ser regenerados, porque nós precisamos ser recriados, passar da morte para a vida, sofrermos esta ressurreição espiritual. Tudo isso pressupõe um estado de morte. E essa morte é explicada em Efésios capítulo 2, em termos de uma morte em delitos e pecados, em termos de uma tríplice escravidão e em termos de sermos, por natureza, filhos da ira. Juntando tudo, nós temos, por natureza, nós somos mortos, escravos e condenados. E isso explica a necessidade de uma obra muito mais radical do que meramente um banho de civilidade, uma educação formal refinada ou coisa do tipo. Então, tudo que nós estudamos nesse momento sobre o que somos por natureza conduz-nos à convicção quanto à absoluta necessidade do novo nascimento. Você que está me ouvindo precisa nascer de novo, você precisa ter essa experiência de nascer de novo. É essa operação poderosa do Espírito que concede vida àqueles que estão espiritualmente mortos. É essa operação do Espírito que liberta o homem da escravidão ao mundo, a Satanás e à natureza pecaminosa. É essa operação poderosa do Espírito que nos livra da condição natural de quem somos por natureza, que tanto atrai
a ira de Deus. Que o Senhor nos dê esta convicção de necessidade de nascer de novo. Que o Senhor nos leve a uma convicção no sentido de que nós precisamos de algo que nós não podemos realizar. Mas Ele pode. Ele criou a primeira vez e pode recriar em Jesus Cristo. E Ele tem feito isso. Ele tem recriado pessoas à sua imagem e semelhança. E nós esperamos em Deus que Ele fará isto. Quem sabe fará, inclusive, através deste vídeo singelo. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós Te buscamos nesta hora e suplicamos que a Tua palavra seja divulgada e que, junto com ela, Tu faças acompanhar o poder do Espírito de Deus, que transforma vidas e que concede vida espiritual a quem está espiritualmente morto. Essa é a súplica do Teu povo, é a minha súplica, é a súplica da Tua igreja. Que Tu geres vida para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, um grande abraço a todos vocês. Eu registro a minha saudade, a saudade que tenho dos irmãos que não têm ainda podido retornar. Nós estamos com o coração aberto, ansiosos para ver a cada um, não é? E Deus vai nos dar esse tempo, nós estamos crendo nisso. Um grande abraço a todos os meus irmãos, Deus os abençoe.